Olá, tudo bom? Nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é o credo. Essa palavra soa estranha em princípio, porque para muita gente credo é uma palavra que não faz parte do seu vocabulário de igreja, né? E é importante a gente falar sobre isso. Credo quer dizer simplesmente eu creio, em latim, né? E todos nós temos um tipo de credo. Todos nós temos algo em que cremos. A grande diferença é se você está consciente dos termos do que é a sua fé e se esses termos se sustentam diante de Deus, né? Ou não. A gente pode e está sujeito a ter uma concepção de fé que é equivocada. E é justamente por causa disso que o credo, ele é um jeito de você expressar a sua fé com muita clareza, para não deixar margem de erro, para não deixar ambiguidade, mas é uma declaração firme da sua fé que diz assim: a minha fé é essa. E ela é diferente do que as outras pessoas podem crer, porque eu creio exatamente nisso, nesses termos, né? E é justamente por isso que a gente não faz o credo ser só uma confissão lá de dentro do seu coração, né? Não existe essa questão de que a fé cristã é só um relacionamento com Jesus, algo muito pessoal, muito íntimo, porque nessa ideia de relacionamento você pode acabar adotando certas crenças que não vêm da revelação divina. Podem vir do seu sentimento religioso, mas não da revelação divina. Por isso a fé cristã, ela tem credos, que são de todo o cristão, né? Você não necessariamente, em muitas igrejas, confessam aquelas palavras exatamente. Mas se você for confrontar as pessoas bem instruídas, segundo as palavras desses credos cristãos, elas vão concordar com tudo que está escrito ali. Isso é porque são pessoas que são cristãs, né? O credo, ele não pertence a uma denominação aqui, outra ali, ele não é posse de uma denominação. O credo, ele simplesmente é uma expressão da fé. E ou ele é cristão ou ele não é cristão. E é justamente por isso que nós guardamos essas palavras do credo. O credo, ele vem desde os princípios bíblicos, tá? Desde os tempos bíblicos. O povo hebreu já tinha um credo. E é até hoje usado pelos judeus o credo que está escrito em Deuteronômio 6:4. Ouça, Israel, o Senhor teu Deus é o Deus único. E isso é uma declaração de fé contra a fé dos povos em volta, que criam em outros deuses. Então, assim eu estou dizendo, Yahweh não é Baal, não é Asherá, não é Camus, não é os outros deuses que os povos em volta estavam adorando. Não tenha nada a ver com os deuses do Egito, nem dos filisteus, nem de nenhum outro povo, né? Por isso, o credo é uma declaração bem firme, bem inequívoca, para que haja clareza. O que você crê? Eu creio nisso, de modo bem direto. Em geral, o credo, ele é curto, para que você tenha na memória, para que quando alguém perguntar o que é que você crê, você não precise consultar um grande manual ou deixar algo no ar, mas você possa dar aquela resposta bem objetiva e imediata para a pessoa. Por isso, os credos são declarações bem sucintas. No Novo Testamento, você tem credos cristãos que pertenciam à igreja primitiva e eram credos confessados ali. Você tem, por exemplo, em Filipenses 2, de 6 a 11, um desses credos da igreja primitiva, quando vai dizer que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus como algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui eu tenho os elementos
mais importantes da fé cristã. Eu estou falando sobre a existência de Deus, o Pai, e da existência de Deus, o Filho. Você vê que eles são tratados como duas pessoas diferentes. Eu estou chamando os dois por Deus, e assim confessando a divindade dele, e estou confessando que Cristo vem e faz a sua obra. Está faltando aqui a parte do Espírito Santo, ainda não está incluso aqui. Mas para aquela época e para as discussões que estavam tendo, esse credo atendia as necessidades. Aí você tem outro credo, em 1 Timóteo 3,16 também. É um único versículo, mas é um credo. Sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Eu estou em um termo bem claro dizendo qual é a obra de Cristo por nós. Se você crê que Cristo é essa pessoa, você é um cristão, você é um irmão nosso na fé. Se você não crê nessas palavras, eu não tenho como dizer que você é um irmão na fé. Você crê em algo que é diferente do que eu creio. Nós temos religiões diferentes. E esse é o ponto do credo. Ele é uma confissão de fé bem certeira, ao ponto de você conseguir dizer assim, qualquer pessoa que confesse essas palavras tem verdadeiramente fé cristã. Se uma pessoa não confessa essas palavras, eu não tenho como dizer que ela é cristã, ela crê em um outro Deus, mesmo que ela chame pelo mesmo nome, mas não é o mesmo Deus que eu creio. Esse é o grande ponto, né? O credo, ele ao contrário dos mandamentos, ele não te traz nenhuma exigência. Ele não diz o que você deve fazer, mas ele diz tudo que Deus faz por você, como ele se revela na vida e através disso, o que é a nossa fé. Nossa fé não é mantida nas nossas obras, né? Não existe obra no credo. Nossa fé é mantida na obra de Deus em nosso favor, por nós homens e para a nossa salvação. Por isso existem esses credos. Ao longo da história cristã, alguns credos vão surgindo, porque dúvidas e debates vão saindo e respostas precisavam ser dadas, né? Então os credos vão surgindo, nenhum deles é substituído. Você não abandona um credo antigo para pôr um novo. Não. Esses credos eles vão se somando, se complementando todos eles, e você vê que a doutrina de todos eles, desde os primeiros que são bíblicos, até os tempos após a Bíblia, todos confessam a mesma fé, alguns com mais detalhes do que outros. Para nossa instrução cristã aqui de doutrinas fundamentais, o credo apostólico, que é amplamente conhecido, resumido o suficiente para ser aprendido, ele é o que nós estudamos, né? Mas isso não anula os outros. Os outros você vai conhecendo ao longo da sua caminhada cristã. Esse aqui te dá aquela base do que cremos e por que cremos. E essa é a importância. Quando nós estamos falando disso, qual é esse credo, então? Nós vamos dividi-lo em 3 partes, porque tem 3 artigos principais que nós confessamos no credo. O primeiro artigo ele é simples. Qual é o primeiro artigo? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Esse é o primeiro artigo e a explicação que nós temos dele. Lutero diz assim: creio que Deus me criou a mim e a todas as criaturas, me deu corpo e alma, olhos, ouvidos e todos os membros, razão e todos os sentidos, e ainda me conserva. Além disso, me dá vestes, calçado, comida, bebida, casa, lar, esposa e filhos, campo, gado e todos os bens. Supre-me abundantemente e diariamente de todo o necessário para o corpo e a vida. Protege-me contra todos os perigos e me guarda de todo o mal. E tudo isso faz unicamente por sua paterna e divina bondade e misericórdia, sem nenhum mérito ou dignidade da minha parte. Por isso, devo dar-lhe graças e louvor, servi-lo e obedecer-lhe, e isso é certamente verdade.
Essas são, então, as palavras com que ele explica isso. E é claro que eu poderia fazer uma explicação bem demorada sobre cada uma dessas palavras. Mas, em geral, eu quero refletir sobre o centro de tudo isso aqui, quando nós dizemos que creio em Deus Pai Criador. Esse é o centro do primeiro artigo, é entender que Deus é Criador e tudo que existe é feito por Ele. Isso significa também entender que a nossa identidade não é algo que nós buscamos dentro de nós mesmos. O mundo hoje em dia ensina muito isso. Você deve ser quem você é, buscando dentro de você a sua identidade. Você deve olhar para dentro de si mesmo para descobrir quem você é. Ou ainda, discursos bem modernos vão dizer assim: você não precisa ter sequer uma identidade. Você pode ser a eterna busca por se tornar alguma coisa. E você está sempre nesse estado de transição e agora você é isso. Mas isso não significa que você deva ser isso para sempre. Você tem uma identidade absolutamente fluida, né? Isso é o que nós chamamos de uma pós-modernidade, né? Onde tudo é fluido, a identidade não é algo que você precisa ter fixo. É todo mundo... Eu gosto de um filósofo, né, que diz assim que a pós-modernidade é todo mundo patinando em cima de gelo fino, né? Não importa para que direção você vai, você só não pode parar. Se você parar, dá ruim, mas enquanto você está indo, qualquer direção vale. E o credo ele vai na contramão disso. O credo ele oferece uma resposta para esse mundo que coloca todo mundo em crise de identidade, que coloca todo mundo numa crise de se sentir vazio de sentido. Quantas pessoas hoje em dia estão sempre procurando entender isso, né? Qual é o sentido da vida que eu estou levando? Qual é o sentido de ter que acordar todo dia e lutar? Qual é o sentido dessa existência? Né? Crise existencial existe aos montes. Né? Os consultórios do pessoal da saúde mental está cheio de gente em crise existencial. E o mundo ensina isso, né? A identidade é uma coisa que ou simplesmente não existe e você nunca é alguma coisa, você é só o processo de se tornar algo, ou então que a sua identidade é algo que você vai buscar em você mesmo, dentro de você. Você vai olhar para dentro de si e trazer essa resposta. O credo ele vai na contramão. Ele vai dizer, não, Deus é criador. Eu não sou criador, eu sou criadora. E como criatura, eu não digo qual é a minha própria identidade. Como criatura, eu não vou me definir segundo o meu princípio. Como criatura da parte de Deus, Deus é quem dá a minha identidade. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu me tornarei aquilo que Deus diz que eu me tornarei. Eu fui aquilo que Deus diz que eu fui. É simples assim, né? Porque a identidade ela não está ligada ao que você acha, mas aquilo que quem tem o poder de criar decide e fala. Né? E isso é interessante, porque isso oferece uma resposta enorme para quem vive uma busca de sentido na vida. A resposta sobre qual é o sentido está naquela pessoa que te criou. Ele é quem vai dizer e te dar esse sentido na vida. Nós começamos, quando falamos da criação, o que é ser um ser humano. O ser humano, ele começa lá em Gênesis 2:7, quando Deus diz assim, eu vou ler o texto. Então formou o Senhor o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. O ser humano, quando Deus cria, não é só uma alma, e também não é só um corpo. E aí, dois problemas a gente já resolve aqui. Um é a lógica
materialista da vida. Né? Tudo o que existe é o que eu posso ver, o que eu posso tocar, o que importa são as coisas que eu estou interagindo nesse mundo. E não, né? Deus te dota de uma parte que é espiritual, que ele sopra a vida nas suas narinas. A prova disso é que o corpo pode estar lá presente com todos os seus órgãos, com tudo em ordem, no entanto, se não existe uma alma ali, você não tem um ser humano, você tem um cadáver, né? A pessoa está morta se a alma não está ali. Então, não é só a coisa biológica que existe ou as minhas interações com o mundo. Essa lógica materialista de ver as coisas, ela não define um ser humano. Por outro lado, também isso vai contra qualquer lógica espiritualista, né? Aquela que diz assim, o que acontece no meu corpo não importa, porque Deus está olhando para o meu espírito. Não, isso é falso. Deus me criou como uma unidade entre corpo e espírito. Essa alma vivente, que é a tradução nossa para português, dá a entender essa ideia de que só o espírito ali, mas é um problema mais de tradução que eu não vou ficar me delongando nesse vídeo. A questão é, nós somos uma unidade entre corpo e espírito, e as duas coisas fazem parte da boa criação de Deus. Portanto, quem liga só para o corpo não está conceituando o que é ser humano direito, e quem liga só para o espírito também está com um problema, porque está buscando uma identidade que não é a cristã. Né? Uma vez um grande pregador aí americano falou, e isso acabou se popularizando, dizendo assim que eu não sou como é que ele fala? Que eu sou um espírito que está tendo uma experiência terrena, né? E muita gente acabou repetindo isso pela influência da pessoa, porque ele diz que, o cristão ele não é um ser terreno tendo uma experiência espiritual, mas ele é um ser espiritual que está tendo uma experiência terrena. Não, essa frase está bem errada, na verdade, do ponto de vista cristão. Porque se ele realmente olhasse para o que é a criação, Deus nos fez como uma unidade de corpo e alma. O ser humano é conceituado por Deus assim. Então eu não sou só o espírito e só ele importa, e o meu corpo não interessa porque daqui a pouco eu me livro dele e vou viver com Deus. Não é isso. Deus não nos criou para ser assim. Deus nos criou para ser uma unidade de corpo, alma, e viu Deus que isso era muito bom. Isso faz parte da boa criação de Deus. Então, toda a questão de cuidado com o corpo é importante? Porque diz respeito ao primeiro artigo do credo, diz respeito a crer que Deus me criou assim, e Deus criou todas as coisas. Então, conservar o mundo em que eu vivo é parte da doutrina cristã, conservar o corpo que Deus me deu é parte da doutrina cristã, mas ao mesmo tempo, cuidar da alma também é importante, isso é parte da doutrina cristã. Ser humano é uma unidade de corpo e espírito. O problema é que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, porém nós perdemos isso por causa do pecado. E aí a gente precisa falar sobre isso. Colossenses 3,10 diz, vós vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Ou seja, o novo nascimento em Cristo está sendo apresentado como a resposta para recuperar uma imagem perdida. E isso faz parte de ser um ser humano. Fomos criados à imagem de Deus e esse é o projeto de Deus. O problema do pecado é que essa imagem de Deus em nós, ela fica borrada, né? É necessário um novo nascimento para que essa imagem e semelhança de Deus seja restaurado. Então, quando eu falo que Deus é criador, eu digo não apenas lá no ato passado da criação do mundo,
mas que ele me cria como um indivíduo e que eu preciso também de um novo nascimento e eu vou crer, né? Segundo é anunciado na Bíblia, em criação de novo céu e nova terra, essa nova criação que é obra de Deus também, onde é a restauração de todas as coisas. Isso faz parte da esperança cristã. Quando eu creio nessas coisas, então eu entendo que Deus não é um Deus ausente, que Deus não simplesmente faz as coisas e abandonou seus filhos, porque é parte da criação de Deus que ele sustenta e governa todas as coisas. E é por isso que nós temos Gênesis 8:22, né, uma fala muito bonita dizendo: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. O que é isso? É Deus providenciando que a vida seja mantida. Atos 17:27 nos diz: Deus não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Deus está mantendo essa existência, ele está nutrindo isso como criador que ele é um Deus presente na nossa vida. E é por isso que eu sei que Deus continua me sustentando, porque ele é criador e porque ele é pai, o cuidado dele não deixou de ser verdade por conta do pecado. E aí eu creio então, e vou dizer, 1 Pedro 5,7 diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É aquele cuidado constante de um Deus que nós chamamos de Pai. Por isso, nós cremos em um Deus que é Pai. Ele cuida de nós, ele está conosco. Deus continua me protegendo de todos os perigos também. E é por isso que Mateus 10:29 nos diz assim: não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Ou seja, providência constante de Deus. Quando eu creio que Deus ele é criador e que ele é todo poderoso, eu estou confessando não só que ele fez a vida, mas que ele continua sustentando a vida e nos dando as condições de viver. Tudo que nós temos é dom que vem da parte de Deus. E por que ele faz isso? Porque ele é pai, porque ele ama, né? Salmo 103:13 diz: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. E é justamente por causa disso que nós recebemos esse cuidado por puro amor da parte de Deus. Então, dentro de uma frase tão pequena como creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tem muita coisa ali. E o essencial de tudo isso, e que eu vou lembrar, é que ali existe cuidado de Deus para a minha vida. Ali existe resposta para as minhas crises existenciais. Eu sei que a minha identidade, quem eu sou, não é quem eu acho, mas é quem Deus diz que eu sou. E no começo, Deus cria o ser humano e diz, viu Deus, que isso era muito bom. Ou seja, a natureza de ser um ser humano não é ruim. O nosso corpo não é uma coisa ruim. A nossa alma não é uma coisa ruim. A unidade entre eles é boa. Tudo isso tem a ver com a minha identidade em Deus. E viu Deus que tudo isso era muito bom. Entretanto, eu tenho a realidade que entra, que é o pecado, e aí vem a grande diferença entre os que não creem e os que creem, entre o ímpio e o fiel. É que Deus nos dá todos esses dons, mas o ímpio não se constrange em usar tudo isso que vem das mãos de Deus para pecar, e não se incomoda com isso, né? O cristão, por outro lado, é justamente a pessoa que reconhece que ele é feito por Deus, que sua capacidade de trabalho, suas mãos, os seus pés, que o seu corpo todo, os seus dons e os seus talentos, tudo isso é dado por Deus, que tudo que você precisa para viver, né, as condições de vida
para que você tenha alimento, para que você tenha condições boas, inclusive com as pessoas com que você se relaciona, tudo isso tem a ver com teu Deus que é criador, e aí você pode então viver em agradecimento a Deus por esses dons e não em rebeldia contra Deus. E essa é a beleza do primeiro artigo do credo, né? Se a gente realmente vivesse e entendesse isso em sua profundidade, a gente não precisaria de mais nada, né? Até os mandamentos nós obedeceríamos. Mas a verdade é que nós vamos perceber que os mandamentos nos colocam um padrão tão alto de exigência que nós somos muito fracos para poder obedecer aqueles mandamentos. Isso já deve ter ficado claro, né, através dos estudos que nós fizemos. Eu sou fraco demais para obedecer a lei de Deus, então eu preciso saber aonde eu encontro forças para isso. E eu vou encontrar essa força justamente nesse artigo do credo. Quando eu começo a crer em Deus que me criou e que me deu a minha identidade, e que mesmo que eu tenha caído no pecado e herdado uma natureza caída, que vem dos meus pais, que vieram dos pais deles, e assim a gente vai voltando até Adão, a gente entende que Deus não deixa de ser aquele Deus presente, cuidadoso na nossa vida. Então, qual é a exigência que existe aqui? Não existe, né? Isso é meramente aquilo que Deus faz por nós. A sua fé só pode existir porque Deus faz e trabalha por nós. O credo, ele nos mostra que Deus é um Deus ativo, que ele trabalha por aqueles que nele confia. É um Deus que está em nosso meio e agindo poderosamente em tudo. Então, se eu posso trabalhar, se você pode ouvir essa mensagem, tudo isso são dons que Deus tem dado, né? A fala é um dom que vem de Deus, a audição é um dom que vem de Deus, todos os meus talentos, todo o meu sustento, inclusive o meu trabalho do dia a dia, tudo isso é providência que vem das mãos de Deus. E essa é a primeira das coisas que eu creio. Eu creio que Deus, ele é um pai. Isso significa que ele nos ama e ele é todo poderoso. Ele pode fazer muito mais do que um pai terreno pode fazer. E ele é criador de todas as coisas que estão no céu e cria, mantém, governa e protege as coisas que estão na terra. Deus te abençoe nessa reflexão, que isso seja aquele renovo na sua fé. E até o próximo estudo, então, sobre o segundo artigo do credo.